Oi, gente. Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 4, que, como vocês já sabem, tem como tema Cidadania e Movimentos Sociais. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar na página 9 da apostila de vocês. Então, vamos nessa. Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá. Nós já estamos vindo de uma caminhada nos nossos estudos, né, sobre direitos de uma forma geral, sobre a conquista do direito, sobre a evolução, né, dessas conquistas, de como eles foram evoluindo. Desde lá do capítulo 3, nós estamos, né, nos dedicando a entender isso, que é fundamental, tema muito importante, certo? Na última aula, nós definimos, nós entendemos o que são os direitos civis, o que são os direitos políticos e o que são os direitos sociais. Hoje nós vamos falar sobre a cidadania no mundo atual. O que é ser cidadão? Ser cidadão vai ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, é ter direitos civis. Só nessa primeira definição, a gente vê, né, que a ideia de ser cidadão, de ter cidadania, acompanha muito, né, todos esses estudos que a gente vem tendo, né, sobre a concepção do que é ter direito. Além disso, ser cidadão é também participar no destino da sociedade, votar, ser votado e ter direitos políticos, que nem nós vimos, né, lá na nossa última aula. Esses direitos eles foram garantidos pelas leis, isso está na nossa Constituição, e pelas autoridades e pela população de forma geral. Ou seja, nós temos esse conjunto, né? Nós temos a lei para segurar isso, as autoridades para botar em prática e a população para garantir, né, que esses direitos sejam executados. A cidadania, ela é construída, certo? Ela é um processo diário, ela é um processo de organização, de participação de todos os sujeitos, de todos os indivíduos, de todos os grupos sociais, certo? O cidadão, ele deve lutar pelos seus direitos, ele deve lutar para fazer com que os seus direitos tenham validade, né, para fazer com que eles valham, e também, né, ter certeza que eles não vão ser alguma coisa ali só no papel para enfeitar. Ser cidadão é fazer com que os seus direitos sejam postos em prática, certo? Defender a cidadania é lutar pelos seus direitos, é o exercício da democracia. Aí, gente, coloquei alguns conceitos importantes, fundamentais, que a gente vai usar muito aqui, né? A gente vai usar, não, a gente já usa, na verdade, né? Nos nossos estudos de sociologia, mas vocês também vão precisar deles para a sua vida, de uma maneira geral, e para outras áreas do conhecimento, tá? Então, vamos definir, vamos entender o que são esses conceitos, né, tão importantes. O primeiro é o conceito de ética. A ética é tida como um ramo da filosofia que é dedicado aos assuntos morais, certo? Ela é uma palavra derivada de uma palavra grega e vai significar modo de ser, caráter, vai significar, então, tudo aquilo que pertence ao caráter. Já a cidadania é o conjunto de direitos e de deveres pelo qual o cidadão, né, está sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. Percebam, gente, que a cidadania ela vai ser tanto, né, no individual quanto em conjunto, ou seja, ela abrange tanto o cidadão quanto a sociedade. O termo de cidadania ele vem do latim e vai dizer cidade. Já a cidadania, nós também vamos, né, subdividir ela numa cidadania formal ou, né, na cidadania real substantiva. A cidadania formal, ela se refere à nacionalidade de um indivíduo, ao fato dela permanecer, né, pertencer a uma determinada razão. Por que tem essa cidadania formal? Gente, a gente não falou, né, que a cidadania tem a ver com direitos e deveres? Cada país vai ter a sua Constituição, vai ter seus direitos e seus deveres. Por isso tem essa cidadania formal, certo? Já a cidadania real, ou essa que também é tida como substantiva, é de caráter mais amplo, mais abrangente, vai estar relacionada com direitos sociais,
políticos e civis. Percebam, gente, que falar em cidadania é falar de direitos sociais, políticos e civis, por isso que o assunto da nossa última aula foi tão importante e eu faço questão de bater nessa tecla, né? O sociólogo britânico, né, o T.H. Marshall, ele afirmou que a cidadania só é plena se for dotada, né, do direito civil, político e social, certo? Coloquei aí, né, uma tabelinha diferenciando cidadania, cidadão, exercer a cidadania, para a gente poder dar uma elucidada, né? A cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, estabelecidos pela Constituição, né? Pelo nosso livro das leis. Ser cidadão é um indivíduo que vive de acordo com esse conjunto de leis e deveres, né? Com esse conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade, e exercer a cidadania, ter consciência dos seus direitos e das suas obrigações, garantidos que sejam colocados em prática. Quando a gente fala de direitos e cidadania no Brasil, a gente vê, né, que a conquista de direitos no Brasil ela ocorre de maneira diferente da proposta pelo Marshall. Aqui primeiro vieram os direitos sociais, depois acompanhados dos políticos e dos civis. Já na Constituição de 1824, podiam votar homens, né, pessoas do sexo masculino, acima de 25 anos, e tinha um critério de renda. Essas pessoas, para poderem votar, deveriam ter renda de 100 mil réis, mesmo que fossem analfabetos. Com isso, apenas 13% da população tinha condição de votar, e vocês perceberam, né, que só podiam votar os homens, então, dessa maneira, as mulheres não votavam. O voto, ele era obrigatório, e ainda é hoje, né? Só a partir dos 16 aos 18 que ele é facultativo, mas a partir dos 18 ele é obrigatório aqui no Brasil. Em alguns países, o voto não é obrigatório, tá, gente? Por volta de 1920, 100 anos após a independência, os valores de liberdade individual quase não existiam aqui ainda no Brasil e pouco significavam para a maioria da população, certo? Guardem essas informações que nós vamos precisar delas para nossa aula da semana que vem. Deixa eu abrir aqui. Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer o questionário número 4, questões 11 a 18, na página 10 da apostila de vocês, e nossa atividade devolutiva número 2, referente, né, aos conteúdos do capítulo 4, vocês devem explicar o que é cidadania e a importância de ser cidadão. A resposta de vocês, né, a explicação, deve ter pelo menos 20 linhas. Então, caprichem, tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.